belezinha? Por aqui já estamos de volta agora para trazermos notícias aí da Copa Sul-Americana, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro da Série B e da Série A também, para você que tá ligado com a gente. Vamos saber das coisas da segunda, né, mais importante competição sul-americana, né, rapaz? Vamos lá então. Os classificados de todos os grupos, viu? Trazer para vocês, ó. No grupo A, vou falar de resultados, não vou falar de resultado, vou falar só os classificados, belezinha? No grupo A, Independente Medellín se classificou em primeiro e o Eds Red em segundo, ou seja, o Eds Red vai disputar os playoffs. O Independente Medellín está classificado de forma direta. No grupo A, no grupo B, quem se classificou em primeiro foi o Cruzeiro. Cruzeiro que venceu seu confronto direto contra a Universidade de Quito. E com isso ultrapassou mesmo. Está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A Universidade de Quito vai disputar os playoffs com o terceiro colocado vindo dos grupos da Libertadores da América. No grupo C, que é o grupo aí do Internacional, ainda está indefinido, né? Porque o Internacional ainda tem 2 jogos, o Belgrano já está classificado aí, né? Já ninguém tira a primeira colocação do Belgrano, já está na próxima fase, nas oitavas de final. O Internacional tem 5 pontos e tem mais 2 jogos, ele pode chegar a 11. E com isso, se vencer os 2 jogos, ele fica em segundo e se classifica ali para disputar os playoffs, né? Contra um time vindo aí dos grupos da fase da Libertadores da América, o terceiro colocado. No grupo D, que é o grupo do Fortaleza, o Fortaleza está aí na próxima fase da competição de forma direta, 13 pontos contra 11 do Boca Juniors. O Boca vai disputar os playoffs aí contra um time, como já disse, vindo da Libertadores da América, do terceiro colocado de um dos grupos. No grupo E, o Esportivo Ameliano, quem diria, né, rapaz? O Atlético Paranaense abriu 4 jogos e 4 vitórias. Parecia que estava encaminhado, né? A classificação de forma direta. Mas acreditem se quiser, o Esportivo Ameliano venceu o Atlético Paranaense jogando na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, e com isso tomou o primeiro lugar do Atlético Paranaense, que em vez de estar classificado de forma direta, vai ter que disputar aí os playoffs contra um time vindo da Libertadores da América, terceiro colocado dos grupos da Libertadores da América. Que coisa maluca, rapaz! O Atlético ganhou os 4 jogos, os primeiros 4, e depois perdeu os outros 2. E com isso, né? E jogando em casa, perdeu em casa pro Danúbio por 2-1 e agora perde pro Esportivo Ameliano. Que é isso, rapaz? No grupo F, que é o grupo do Corinthians, o Corinthians se garantiu na primeira colocação e com isso a classificação de forma direta, deixando o Racing do Uruguai com a segunda colocação e indo aí para os playoffs. O grupo G, o Lanús, classificou em primeiro com 13 pontos, o Cuiabá, time brasileiro, classificou em segundo, vai também aí para os playoffs. No grupo H, o Racing se classificou em primeiro com 15 pontos. Já o Bragantino chegou a 13 pontos e vai disputar os playoffs da competição. Os artilheiros aqui da competição, pelo menos por enquanto, o Lucero, né, é o jogador brasileiro mais bem colocado aí, com 6 pontos, empatado com o Walter Boa, do Lanús, e com o Brian Leão, do Dínamo, né? É do Dínamo? Não é do Dínamo, não. Que Dínamo, Cristiano? Que Dínamo, rapaz? Eu tirei Dínamo. Independente Medellín, né? Independente Medellín, Cristiano. Independente Medellín. Pois é, então essa situação aí dos classificados, alguns confrontos já estão definidos, né? O Cerro Porteño, que está vindo da Libertadores da América, vai ser o adversário do Atlético Paranaense em 2 jogos, né, a se definir a data. E o confronto parece que vai ser, primeiro jogo parece que no Paraguai, mas a gente vai confirmar para você ainda. E tem
mais um confronto de brasileiros aqui. O Barcelona de Guayaquil, vindo da Libertadores da América, vai ser o adversário do Bragantino, que ficou em segundo no seu grupo na Copa Sul-Americana. O Cuiabá ainda não tem adversário. É isso, né? É só isso. Ainda falta definir alguns confrontos aí, né? Dos playoffs das oitavas de final. Lembrando a você que são 2 jogos, um fora, um em casa, ou um em casa e um fora. E a gente, claro, assim que a Conmebol definir aí, vai ter sorteio, né? Vai ter sorteio aí da Libertadores da América e, consequentemente, vai ter aí horários, dias, né? Desses jogos, dos playoffs da Copa Sul-Americana. Na Libertadores da América, vamos lá então saber das coisas, né? Os times classificados no grupo A: Fluminense com 14 pontos. E a equipe do Colo-Colo se classificou com 6 pontos. Você sabe qual o critério aí para o Colo-Colo se classificar e deixar o Cerro Porteño também com 6 pontos? Eles empataram em tudo, em pontuação, em número de gol marcado, tudo empatado de qualquer critério que você imaginar. O Colo-Colo empatou com o Cerro Porteño. Então por que o Colo-Colo passou de fase, Cristiano, para as oitavas de final? Ranking da FIFA, né? O ranking da FIFA definiu aí o Colo-Colo como classificado para a próxima fase aí no grupo A, que é o grupo do Fluminense. Então, Fluminense e Colo-Colo se classificaram para as oitavas de final da Libertadores. No grupo B, São Paulo se classificou em primeiro e o Tajeres em segundo com 13 pontos. O saldo de gol do São Paulo era 7, né? Chegou a 7 com um resultado de 2-0 contra o Tajeres, e o Tajeres ficou com 4 gols de saldo. Por isso o São Paulo se classificou em primeiro. No grupo C, falta a gente definir ainda, né? Falta definir aí os classificados. O The Strongest tem 10 pontos, o Huachipato tem 8 pontos. O Grêmio venceu seu confronto contra o Huachipato, jogando lá no Couto Pereira por 4-0. E com isso entrou na briga, né? O time brasileiro tem mais 2 jogos a fazer, ou seja, pode chegar a 12 pontos. E talvez, se ganhar os 2 jogos aí, não só se classifica, mas termina na primeira colocação desse grupo. Então, vamos aguardar para ver o que acontece. Os demais times aí vai ficar secando, ou então, né? Ou então os que vão enfrentar o Grêmio tem que vencer. Por exemplo, o Estudiantes tem 4 pontos. Ele precisa vencer o Grêmio e chegar a 7 para pelo menos conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, né? O Grêmio ainda falta fazer esse jogo contra o Estudiantes e depois o jogo contra o Huachipato, né? O jogo contra o Huachipato, já que jogou contra o The Strongest, ganhou por 4-0. Eu falei o Huachipato, foi? Ele ganhou do 4-0 do The Strongest, viu, gente? Se eu falei, tô corrigindo aqui, tá? Pois é, então o Huachipato tem 8 pontos. O Huachipato também é um time que depende só das suas forças para se classificar. Se vencer este jogo contra o Grêmio, ele vai a 11 pontos e se classifica. O Grêmio precisa vencer os 2 jogos para se classificar. Essa é a situação do grupo C. No grupo D, o Júnior Barranquilla, que se classificou em primeiro com 10 pontos, e o Botafogo também com 10 pontos se classificou, só que em segundo. O saldo de gols do Júnior Barranquilla é 3 positivo e do Botafogo é 1 positivo, por isso o Botafogo se classificou em segundo. No grupo E, que é o grupo do Flamengo, o Bolívar se classificou em primeiro com 13 pontos e o Flamengo em segundo com 10 pontos. O Palestino vai disputar a Copa Sul-Americana. No grupo do Botafogo eu não falei, no grupo D, né? A LDU que vai disputar a Copa Sul-Americana. O Milionários no grupo do Flamengo, no grupo E, acabou ficando na lanterna. Então, Bolívar e Flamengo classificados para a próxima fase, a fase de oitavas de final. Espera agora o sorteio, que acontece no dia 3. E o Palestino se classificou para a Copa Sul-Americana. A situação do grupo E. No grupo F, o Palmeiras não garantiu a classificação de forma geral em primeiro. Empatou ontem com o São Lourenço em 0-0. Com isso, o Palmeiras chegou a 14 pontos, se classificou em primeiro, já estava garantido. O São Lourenço chegou a 8 pontos e se classificou em segundo. Mesmo o time do Independiente Del Valle vencendo seu jogo, chegou a 7 pontos, mas não conseguiu
né, ultrapassar aí o São Lourenço, que o São Lourenço garantiu a classificação com empate. Em terceiro, o Independente Del Valle, nesse grupo F, vai disputar a Copa Sul-Americana. O Liverpool ficou na lanterna da competição. No grupo G, o Atlético Mineiro se classificou em primeiro com 15 pontos. Em segundo, o Peñarol com 12 pontos. O Rosário Central ficou com 7 pontos na terceira colocação. Vai disputar a Copa Sul-Americana. Pois é, o Galo não alcançou também a classificação de forma geral, né? Mesmo tendo 15 pontos. Já eu explico por quê. Vou explicar agora para você. O River venceu o Deportivo Táchira por 2-0. E com esse resultado, o River chegou a 16 pontos e foi o melhor, né? De forma geral. É o primeiro colocado de forma geral na classificação aí dessa fase de grupos, né? Com isso, o River sempre vai decidir aí contra os seus adversários, né? Depois do sorteio, né? Quem for os seus adversários até a semifinal, se ele chegar, o River vai jogar em casa, né? Vai jogar a segunda partida em casa. River, então, se classificou no grupo H em primeiro, com 16 pontos. O Nacional do Uruguai, com 10 pontos, se classificou em segundo. O Libertad do Paraguai, na terceira colocação, com 7 pontos, vai disputar a Copa Sul-Americana, os playoffs aí da Copa Sul-Americana. Falar um pouco mais de Libertadores da América para você que está ligado com a gente. Oitavas de final da Libertadores 2024, classificados potes. E quando será o sorteio? A Copa Libertadores de 2024 já conhece 15 dos 16 clubes classificados para as oitavas de final. O sorteio dos confrontos será na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, às 13 horas a 1 hora da tarde, no horário de Brasília. A última vaga sairá dias depois do sorteio. No grupo C, o Grêmio teve 2 jogos adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Essas partidas serão disputadas em 4 de junho contra o Huachipato e no dia 8 do mesmo mês, diante do eliminado Estudiantes. O The Strongest está classificado. O Grêmio e o Huachipato brigam por um lugar na próxima fase. Ainda assim, a definição sobre o Grêmio, estão classificados os outros 6 times brasileiros que começaram a fase de grupos: Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Além disso, estão garantidas na próxima fase aí equipes de outros 5 países. 3 argentinos, River Plate, São Lourenço e Talleres. 2 bolivianos, Bolívar e The Strongest. 2 uruguaios, Nacional e Peñarol. 1 chileno, Colo-Colo. 1 colombiano, Júnior Barranquilla. Decisão de potes. As equipes serão colocadas em 2 potes no sorteio de segunda-feira. Times do primeiro vão enfrentar os times do segundo nas oitavas sem qualquer restrição. Pote 1, Fluminense, São Paulo e primeiro do grupo C. A definir: Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Pote 2, Colo-Colo, Talleres, segundo do grupo C. A definir: Botafogo, Flamengo, São Lourenço, Peñarol e Nacional. Lembrando que o Flamengo, que se classificou em segundo, né? Flamengo e Botafogo se classificaram em segundo, eles podem pegar aqui Fluminense, São Paulo, né? Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, o Atlético Mineiro ou River. Podemos ter aí encontros de brasileiros na próxima fase. Tomara que Flamengo pegue ou o Júnior Barranquilla ou o Bolívar, né? E o Botafogo idem, para que a gente possa avançar para as quartas de final. Aí sim, inevitavelmente, vai ter confrontos brasileiros, mas é quase que impossível nessas oitavas de final, quase que impossível, né, não ter confrontos brasileiros. É quase que impossível, porque o Flamengo e o Botafogo só poderia pegar aqui, aí é muita sorte, Júnior Barranquilla ou Bolívar, ou então o River Plate. Aí tem Fluminense, São Paulo, pode ter o Grêmio e o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Possivelmente vamos ter aí ou Botafogo contra um time brasileiro ou Flamengo contra um time brasileiro, ou os dois pegando times brasileiros, né? Vamos aguardar para ver o que acontece aí
no sorteio, né, de segunda-feira. Claro que a gente vai acompanhar e vai trazer para você. Vamos falar de Brasileirão, 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Passar rapidinho para vocês que o nosso tempo tá curto. Ceará e Coritiba nesta sexta-feira às 19 horas. Hoje também é dia de Goiás e Sport. Amanhã, sabadão, Brusque e Novo Horizontino. Domingo, Ponte Preta e CRB. Teremos também Chapecoense e Vila Nova, Ituano e Avaí. Ainda teremos na segunda-feira, né, jogos da segunda, o Santos jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto às 8 horas da noite. O Operário recebe o Amazonas também na segunda-feira. Na terça-feira, mais 2 jogos. O Mirassol recebe o Guarani e o Paysandu recebe a equipe do América Mineiro. É a Série B do Brasileirão, né, rapaz? Vamos para a Série A. Série A do Brasileirão. Série A voltando nesse final de semana. 7ª rodada da competição. O Grêmio, amanhã mais conhecido como sábado, às 16 horas, recebe a equipe do Bragantino. O Vitória, também às 16 horas, tem um confronto direto contra o Atlético Goianiense. Lembrando que os dois ainda não venceram na competição. É o jogo chamado Jogo dos Desesperados, né? Também no sábado, só que às 18h30, teremos o Fluminense jogando em casa no Maracanã contra o Juventude. É o Juventude voltando a jogar o Brasileirão, né? O Cuiabá, às 18h30 também no sábado, terá o confronto contra o Internacional. Também no sábado teremos o Corinthians que recebe o Botafogo. Jogo que fecha aí os jogos do sabadão. A bola rola às 9 horas da noite. No domingão, às 16 horas, Atlético Mineiro recebe o Bahia. No mesmo horário, no Maracanã, tem clássico entre Vasco da Gama e Flamengo. O Criciúma, também no domingo, às 16 horas, recebe no seu Heriberto Rios o Palmeiras. O São Paulo, às 18h30, no seu Morumbis, mede forças contra o Cruzeiro. E o Fortaleza, também no domingo, às 18h30, recebe a equipe do Atlético Paranaense. As nossas informações, as nossas notícias que tínhamos para trazer para vocês nesta sexta-feira, dia 31 de maio, o último dia aí do mês de maio, né? Tá vindo aí junho já a partir de amanhã. E eu te agradeço demais pelo carinho, pela sua companhia. A gente volta às 18 horas com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Obrigado então pelo carinho, pela companhia. Claro que a gente se fala, a gente se vê. Uma pequena dificuldade aqui, mas a gente vai desenrolando aqui, sofrendo um pouquinho, mas o importante é que você não pode ficar aí sem informação de jeito nenhum. Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, se assim Ele nos permitir.